Pode ir. Pode ir. Olá a todos, aqui é o Henrique Vicentini do canal Eu Paterno e hoje eu quero falar com vocês sobre essa época do ano tão incrível que é o Ano Novo e sobre as resoluções de Ano Novo que nós temos e como isso impacta a criança, né? E queria aproveitar também para falar de um assunto que já faz muito tempo que eu quero falar com vocês, que é sobre a agenda da criança. Então, como que a gente, aproveitando que a gente está planejando aqui o que a gente quer fazer para o Ano Novo, é uma época que a gente se coloca muitas metas, e isso inclui também, de alguma maneira, toda a família. Claro que isso vai impactar as crianças também. Então, como que a gente pode planejar isso? Até que ponto a gente pode incluir as crianças nesse planejamento para esse novo ano? Como planejar tudo isso? Até que ponto envolver a criança? Ou em que idade envolver a criança? A gente vai discutir tudo isso no episódio de hoje. Quando a gente começa a planejar a agenda da criança, então se ela vai fazer judô, se ela vai fazer futebol, se ela vai fazer algum outro curso, então ela já consegue visualizar ou ter alguma ideia de como é aquilo ali, né? Então, por exemplo, se a gente conta para a criança que ela vai fazer uma aula de judô, por exemplo, naquele ano, ela começa a visualizar aquilo, então dá para a gente conversar se é uma coisa que faz sentido para ela, dá para ela decidir entre o judô e, não sei, a capoeira ou o futebol, então dá para a gente começar a planejar isso junto com ela, para que ela ajude nessa decisão. Até os 7 anos, não. Até os 7 anos, o que a gente decidir para a criança, tá, vamos dizer assim, tá bem decidido, né? Não tem muito como ela influenciar ali naquilo, né? Ela também não tem noção. Pode ser que ela comece alguma coisa que a gente tinha na nossa cabeça e que ela fale, não gostei, eu não quero ir mais, e pronto. Aí o nosso planejamento foi por água abaixo. Então a gente precisa estar alinhado com as nossas expectativas. Então a gente acha que a criança vai gostar lá da capoeira, e aí chega na hora, ela faz 3 aulas e já não quer mais fazer. Então a gente precisa estar alinhado, assim, as nossas expectativas precisam estar alinhadas com isso. E a partir dos 7 anos, não, a gente consegue conversar um pouco mais e alinhar. É claro que a gente também precisa ser flexível a partir dos 7 anos também, né? Não é só porque a gente planejou uma coisa que aquilo ali está escrito em pedra, né? Uma coisa que a gente sempre discute aqui no canal, que é o respeito à criança. Se ela não está feliz com aquilo que ela está fazendo, a gente precisa rever, precisa revisar, entender o que está acontecendo naquele local, mas com certeza ela vai conseguir planejar isso e visualizar o que está acontecendo de uma maneira muito melhor. Dito isso, o que a gente pode pensar em planejamento de agenda para as crianças? A partir dos 3 anos, a criança começa a melhorar muito as funções simbólicas, então é a fase que ela começa realmente a entender a linguagem, ela domina muito mais a fala, as palavras, o vocabulário, ele já cresce de uma maneira muito substancial ali a partir dessa idade. E é quando a gente já pode pensar, assim, com muita clareza numa língua estrangeira, por exemplo. É uma ótima idade para que a gente coloque ela ali no inglês, no espanhol. É claro que de uma maneira bem lúdica, é preciso ter a brincadeira. A criança aprende muito pela brincadeira, né? Então é muito importante que esse aprendizado aconteça dessa maneira, não uma coisa forçada. Assim, é uma crítica muito, muito pessoal com relação às nossas expectativas com relação à escola, com relação ao aprendizado das crianças, principalmente aqui no Brasil, é que a gente já quer a criança com uma muito baixa idade já tenha uma alfabetização, que as crianças já sentem nas carteiras, já vão aprendendo, já vão desenvolvendo isso, enquanto na verdade, as crianças estão aprendendo muito pela brincadeira ainda. Eu não concordo com essa alfabetização de tão baixa idade, as crianças vão aprendendo muitas coisas. Aprender a escrever nome, alguma coisa assim, tudo bem, mas a criança já tem que sentar na carteira, já tem que começar a ter matéria ali. Gente, as crianças vão ter muito tempo quando elas virarem adultas para ter agenda cheia, para ter compromissos, para estudar. Então, deixa a criança ser criança até os
os 6 anos, que é a idade que efetivamente a gente deveria começar a pensar, deixar as crianças sentadas na carteira, alfabetização. Antes disso, não, é brincadeira. E essa brincadeira ela pode ser feita num ambiente em uma língua diferente. A criança consegue entender que em casa eu falo português, mas naquele local ali que eu fico ali 1, 2, sei lá, 3 vezes por semana, aquele local fala alguma coisa diferente. Então eu vou ter que aprender a partir de ali quais são as palavras, quais são os símbolos, quais são as linguagens que são utilizadas ali, e a criança pega muito fácil isso. Então é uma boa idade para a gente começar a pensar nisso, nesse tipo de curso, né, que a gente pode colocar talvez no inglês, mas, novamente, de uma maneira bem lúdica para a criança. A gente pode começar também nos esportes, principalmente os esportes individuais. A criança ainda não tem noção de trabalho em equipe na cidade. Esse desenvolvimento acontece também a partir mais ou menos dos 7 para 8 anos. Então, claro que a gente pode colocar no futebol, assim, aos 4 anos, aos 5 anos, a gente pode colocar, acho que principalmente no futebol, né? Tem outros esportes coletivos também, mas é o que vem mais à cabeça, assim, né? Mas a gente não pode esperar da criança que ela tenha uma noção tática. Vai ser aquela correria atrás da bola, todo mundo correndo atrás da bola ali. Porque a criança ainda não entende que ela tem um outro companheiro que vai ficar lá do outro lado do campo. Mesmo assim, é bom, principalmente para a socialização da criança, né? Os esportes coletivos são muito bons na socialização. Mas, que é muito recomendado também essa época, são os esportes individuais mesmo. Então, um judô, uma luta, são muito bons para a criança nessa idade. A partir dos 6, 7 anos, a criança começa a ter um desenvolvimento motor muito importante. Eles começam a ter uma fase onde eles já estão aprendendo, por exemplo, a amarrar o cadarço. Esses movimentos finos, eles já vão ficando muito mais desenvolvidos a partir ali dos 6 ou 7 anos. E aí, a partir daí, a gente já poderia pensar também em algum tipo de instrumento musical, alguma coisa assim, né? O Pedro está fazendo bateria desde os 8 anos. Ele tem gostado muito porque é muita coordenação que você precisa, ainda mais a bateria que você toca com os 4 membros, né? Com as 2 mãos e os 2 pés, né? Mas claro que um violão, um piano também é muito legal, desenvolve todo o ritmo, né? Os tempos, assim, é incrível também para o desenvolvimento da criança a partir dos 6, 7 anos. Colocar algum instrumento musical. O Pedro fez capoeira também quando ele era pequenininho, ele tinha mais ou menos uns 6 aninhos. Antes disso, ele não fez absolutamente nada de cursos. Então, eu estou contando aqui a base científica, né? Isso não quer dizer... Ó quem apareceu aqui. Fala oi pra galera. E aí? Se inscreve no meu canal lá, porque falta 20 pra chegar aos 100. O Pedro tem um canal também, isso Por mesmo. favor. É isso mesmo. Então, o Pedro, eu tô colocando as bases científicas aqui para vocês, né? Não é nenhuma recomendação, mas que eu sempre, assim, prezei muito, já comentei isso com vocês aqui nesse vídeo, é sobre a brincadeira. Então, eu queria muito que o Pedro brincasse, porque a criança, a gente pensa que não, mas a brincadeira, ela desenvolve demais as crianças, assim, elas aprendem muita coisa, toda a parte de socialização, elas aprendem toda a parte motora também, porque ele vai olhando outras crianças, ele vai olhando o adulto também fazer as coisas, então ele vai aprendendo ali também, ou às vezes o movimento que ele ainda não sabe fazer, ele imita. Então tudo isso é um aprendizado assim absurdo assim para a criança, num nível que a gente como adultos a gente não consegue aprender a quantidade de coisas que uma criança de 3, 4 anos aprende no dia a dia mesmo. Não precisamos colocar eles em cursos para que eles aprendam uma quantidade de coisas incrível. Assim. Até contando um pouco para vocês, nessa época a gente morava na Alemanha, né? Então o Pedro, já contei isso em outros episódios, mas nós mudamos para a Alemanha, o Pedro tinha 1 ano e meio. Então, sim, ele estava aprendendo outra língua lá, né? Desde uma idade muito baixa. Ele entrou na escola com mais ou menos 2 anos e meio. E aí na escola falava só alemão, né? E aí a partir dos 3 anos que ele começou a falar inglês e alemão na escola. Mas sempre com essa proposta muito lúdica, né? Os professores falavam, tinha um professor que falava alemão, tinha um professor que falava inglês.
já estava forçando um pouco ele a aprender isso, né? É fácil para criança até aprender essas coisas, mas eu não queria colocar ele em mais alguma coisa, em mais algum curso. Não, deixa ele na escola, tava brincando, tava aprendendo essas coisas, então tá ótimo, sabe? Então o Pedro só foi entrar efetivamente em algum curso, em alguma coisa, mais ou menos aos 6 anos, quando a gente voltou pro Brasil, e aí ele começou a jogar capoeira. E aí a gente introduziu essa primeira atividade extracurricular, vamos dizer assim, dentro da agenda dele. E uma última coisa aqui que eu queria deixar aqui para vocês é que eu entendo a preocupação dos pais em querer o melhor para o futuro da criança, que ela já vai se desenvolvendo em várias áreas. Muita gente já leu vários estudos sobre as vantagens de ter a criança já no inglês desde muito pequenininho, ou já estudando algum instrumento musical, ou fazendo esporte. Eu entendo todas essas preocupações dos pais. A gente sempre quer o melhor para o nosso filho e a gente quer que ele se desenvolva pensando lá na frente, todos os benefícios o que a gente está fazendo hoje para eles, o benefício que vai trazer para eles, né, lá na frente, né? Mas é preciso entender que, às vezes, o mais saudável mesmo para a criança é ter uma agenda livre mesmo, não fazer nenhum curso extracurricular, a criança brincando. Novamente, ela está aprendendo muito, assim, não dá nem para a gente mensurar o quanto que ela está aprendendo ali, e isso é extremamente importante para o desenvolvimento dela. Às vezes a gente forçar alguma coisa, claro que vão ter alguns benefícios, mas às vezes, por outro lado, também a criança também pode perder por um outro lado também, que é essa questão da liberdade, dela aprender naturalmente, na brincadeira mesmo, no dia a dia. Criança, gente, é para ser criança, então vamos deixar as agendas cheias para quando eles tiverem 20 anos, 22 anos, que aí começa trabalho, faculdade, escola, eles vão ter tempo para ter a agenda bastante cheias. Até lá, vamos deixar as crianças serem crianças, brincarem o máximo possível, porque ali elas já estão aprendendo muita coisa, se desenvolvendo. Isso que eu queria deixar para vocês, desejo para vocês um ano novo incrível. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no canal, lá no meu Instagram também, @eu.paterno. Não se esqueçam de deixar o like aqui também nesse vídeo e nos vemos na próxima semana. Um abraço a todos.